Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as 6 principais teorias da motivação humana. Então nós vamos analisar neste vídeo de hoje quais são essas 6 teorias e o que esses teóricos propõem a respeito da motivação humana. Tá bom? Então fiquem comigo alguns minutinhos para a gente desvendar estas 6 teorias da motivação, essas 6 principais teorias da motivação. Porque existem várias teorias que foram propostas para explicar o que impulsiona o comportamento humano. E essas teorias, então, são a teoria das necessidades de Maslow, que colocou suas necessidades numa hierarquia, a teoria da expectância de Vroom, ou teoria da expectativa de Vroom, a teoria da equidade de Adams, a teoria do reforço de Skinner e a teoria das necessidades adquiridas do McClelland e a teoria dos 2 fatores do Herzberg. Então, essas teorias nós vamos ver no vídeo de hoje. O Maslow diz que as necessidades humanas podem ser dispostas em níveis hierárquicos, colocando-se na base as necessidades fisiológicas. Essas necessidades fisiológicas a pessoa vai tentar satisfazer primeiro, e depois ela vai satisfazer as de segurança, as necessidades sociais, as necessidades de estima e as necessidades de autorrealização. Então, as necessidades humanas, segundo Maslow, estariam numa hierarquia, como numa pirâmide, em que o ser humano começa a satisfazer as fisiológicas, as seguranças sociais, as de estima e, por último, as de autorrealização. Então, quando ele perder a satisfação de uma necessidade de segurança, por exemplo, ele vai parar onde ele estiver e vai voltar na hierarquia para satisfazer essa necessidade. É um exemplo simples e vulgar, mas eu vou dizer aqui, por exemplo, uma goteira num telhado. Uma goteira num telhado afeta a segurança. Se a pessoa sentir lá, no meio da tentativa de satisfazer as necessidades de autorrealização, que ela sente alguma insegurança, ela vai voltar, vai abandonar essa tentativa de satisfazer uma necessidade mais elevada e vai retornar para a base da pirâmide e vai tentar satisfazer essas necessidades básicas primeiro. Por isso que estão numa hierarquia. Beleza, pessoal? Agora nós vamos ver então a expectância ou a teoria da expectativa de Vroom. O Victor Vroom, ele diz que há uma relação entre esforço, desempenho e recompensa. Quando a pessoa faz um esforço para conseguir alguma coisa e esse esforço dela resulta num desempenho maior, ele fica satisfeito. E quando esse desempenho maior resulta numa recompensa, ele fica satisfeito também. Então, para cada esforço que a pessoa faz, ela tem que perceber um desempenho melhor e para cada desempenho melhor, uma recompensa melhor. Isso é a teoria da expectativa do Vroom. Então vamos imaginar o seguinte: uma recompensa é do mesmo tamanho que uma satisfação e a satisfação é o mesmo tamanho do esforço. Então, quando o esforço tem um tamanho, o desempenho tem o mesmo tamanho e a recompensa o mesmo tamanho. Então, a pessoa fica satisfeita. Mas se o esforço for maior que o desempenho e o desempenho for maior que a recompensa, nessa teoria da expectativa de Vroom, teríamos uma situação de insatisfação. O John Stacey Adams, diz que as pessoas são motivadas a manter relações de equidade entre seus esforços e as recompensas, comparados aos esforços e as recompensas das outras pessoas. Então, vamos ver isso como seria num gráfico. Por exemplo, meu esforço é maior que o esforço do Zé, aqui no exemplo, tá? A minha recompensa vai ser proporcional ao meu esforço. O esforço do Zé sendo menor, a recompensa do Zé será menor também, no exemplo aqui.
Então, se a recompensa da outra pessoa é proporcional ao esforço dela, eu vou ficar satisfeito, porque meu esforço, mesmo sendo maior, vai me proporcionar uma recompensa maior também. Isso é importante. Então, eu vejo que meu esforço é recompensado e o esforço do meu companheiro, meu colega de trabalho, é recompensado na mesma proporção do esforço dele. Então, mesmo que ele ganhe menos, mesmo que ele tenha uma recompensa menor, o esforço dele vai ser equivalente à recompensa que ele teve. Então, eu fico satisfeito e o meu colega também ficará satisfeito. E depois, se o meu companheiro tiver um esforço maior e tiver uma recompensa maior, o meu esforço for menor e minha recompensa for menor e proporcional ao meu esforço, não tem problema. Eu e o meu colega de trabalho ficaremos satisfeitos também. Vamos imaginar uma outra coisa. Eu me esforço muito e tenho uma recompensa menor do que o meu esforço. O meu colega se esforça menos e tem uma recompensa maior. Então eu fico insatisfeito e provavelmente o meu colega, mesmo beneficiado nessa situação, também ficaria insatisfeito por causa da equidade que não existe, que ele não percebeu nisso. Então a equidade não adianta você pagar mais para uma pessoa que não se esforça muito, se você pagar menos para uma outra pessoa que se esforçou mais. Então tem que ter equidade. O esforço de todos tem que se proporcionar à recompensa de todos. E a teoria do reforço de Skinner? O Barros Frederick Skinner disse o seguinte, que o comportamento é determinado por suas consequências, ou seja, o que acontece depois do comportamento. Então, se o comportamento for seguido de recompensas, esse comportamento vai ser repetido. Se o comportamento for seguido por punição, ele vai ser interrompido. Então, comportamento, recompensa, comportamento. Comportamento, punição. Ou seja, o comportamento produz uma recompensa e a recompensa, um novo comportamento. Agora, se ocorrer uma punição, não haverá novo comportamento. Então, a punição ela bloqueia o novo comportamento. E depois nós temos a teoria das necessidades adquiridas do McClelland. O David McClelland diz que as pessoas são motivadas a partir de 3 grupos de necessidades principais: a necessidade de realização, a necessidade de afiliação e a necessidade de poder. Então, o que a pessoa pensa em relação à motivação? A necessidade de realização. A pessoa quer realizar algo grande. A necessidade de afiliação. Ela precisa pertencer a um determinado grupo, a uma determinada equipe. Então, a importância relativa dessas necessidades varia entre as pessoas e pode influenciar seu comportamento, seu desempenho no trabalho. Às vezes a pessoa quer inventar a pólvora para se realizar profissionalmente ou para conseguir mais poder. Então, às vezes a gente pensa, a pessoa quer inventar a pólvora para conseguir uma realização profissional. Na verdade, talvez seja para conseguir mais poder. Então, nem sempre essas necessidades de realização, de afiliação e poder ficam muito claras. Às vezes a gente fica em dúvida qual é a necessidade que move aquela pessoa na direção de fazer algo, de se motivar por algo. Tá bom, pessoal? Continuando então, realização. A pessoa que tem necessidade de realização gosta de se destacar, de alcançar metas desafiadoras, de superar obstáculos, assumir responsabilidades importantes, de controlar seus resultados. Então, uma pessoa que tem necessidade de realização e se satisfaz realizando coisas, ela quer objetivos, ela quer que você estabeleça metas importantes para ela e ela gosta de desafiar as dificuldades e de alcançar essas metas. A filiação.
A necessidade de afiliação move o ser humano na direção de pertencer a uma empresa, a uma entidade. A pessoa gosta de fazer parte de algum grupo, de uma empresa, de alguma equipe. Por exemplo, um jogador de futebol. Um jogador de futebol, quando não é escalado pelo técnico, ele fica frustrado, ele fica desapontado. É natural, por causa do espírito competitivo dele e por causa da necessidade de pertencer a uma equipe. Se ele não for nem convocado para participar do banco, se ele for colocado meio que de lado pelo treinador e ficar treinando em separado, então a frustração vai ser muito maior. Então a pessoa gosta de pertencer a grupos, de ser aceita, de se relacionar. Ela valoriza o trabalho em equipe, a cooperação e a colaboração. Esse tipo de gente procura harmonia, ela quer ser amigável, ela quer ser simpática com os outros. Esse é o comportamento básico da pessoa que busca satisfazer necessidade de afiliação. E a pessoa que sente necessidade de poder, ela gosta de influenciar e controlar. Ela busca posições de liderança, de autoridade, aceita bem assumir o controle em determinadas circunstâncias. Ela gosta de tomar decisões. Ela valoriza muito a autonomia. Se ela receber autonomia e a independência no trabalho, ela vai gostar disso. Então, uma pessoa que tem necessidade de poder, se você falar para ela que ela não tem mais horário de trabalho para cumprir, provavelmente ela trabalhará mais horas do que antes. Tá? Então, essa pessoa pode ter um horário flexível, você pode flexibilizar o horário dela com base no conhecimento que você tem da necessidade daquilo que faz ela se motivar. E a teoria dos dois fatores do Friedrich Herzberg, ele diz o seguinte, que existem dois fatores determinantes da satisfação ou da insatisfação dos seres humanos. São as necessidades higiênicas e as necessidades, os fatores higiênicos, aliás, e os fatores motivacionais. Os fatores higiênicos presentes não motivam, mas se ausentes, desmotivam. Os fatores motivacionais, por exemplo, higiênicos. Salário. Salário é fator higiênico, porque se ele não for pago no dia certo, a pessoa fica frustrada. Condições de trabalho. Se as condições de trabalho não forem boas, a pessoa fica desapontada. Se o relacionamento dos colegas for tóxico, se for uma empresa com um clima organizacional ruim, as pessoas ficam desapontadas. Por isso que salário, condições de trabalho e relacionamento com colegas são exemplos de fatores higiênicos. Os fatores motivacionais presentes motivam e ausentes não desmotivam. Por exemplo, se você falar com uma pessoa a respeito de uma promoção que ela virá ter no futuro, essa promoção, o reconhecimento e a realização são coisas que motivam as pessoas, porque são fatores motivacionais. Tá bom, pessoal? Então era isso. Se no próximo vídeo você quer que eu fale sobre envolvimento, participação e comprometimento no trabalho, deixa um comentário aqui para mim. Tá bom, pessoal? Por enquanto, era isso que eu queria falar com vocês sobre esse assunto que é tão empolgante, tão interessante. Tá bom? Então, quero deixar um grande abraço. Se você ainda não é inscrito no meu canal, te inscreve, compartilha o vídeo com teus colegas, deixa um comentário, qualquer comentário. Se você quiser receber os slides, deixa um e-mail e eu te mando os slides deste vídeo, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!